Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos meditando o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do Cardeal Sará. Você que tem o livro, nós estamos na página 48, tá bom? Página 48. Hoje nós iremos falar, o tema da pregação é sobre o silêncio dos sentidos. Veja bem, silêncio não é só silenciar a boca. Todos os seus sentidos precisam fazer silêncio. Seria muito fácil se silêncio só fosse fechar a boca. Não. É preciso fazer silêncio dos pensamentos, é preciso fazer silêncio do coração, é preciso fazer silêncio dos olhos. Então, o silêncio ele precisa abarcar todo o nosso ser, porque senão você não entra na dimensão do silêncio. E lembra, qual é o silêncio que a gente está pregando aqui? Não é um silêncio vazio, mas é um silêncio que te coloca na presença de Deus. É um silêncio que te abre para escutar a voz de Deus. Então vamos lá. O Cardeal Sará, ele começa fazendo uma denúncia neste capítulo. Nunca deixarei de agradecer os bons e santos sacerdotes que generosamente doaram suas vidas em prol do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, ele elogia os bons padres. Mas agora ele vai denunciar também os maus. Mas denunciarei sem trégua os sacerdotes infiéis, as promessas de sua ordenação. Para serem conhecidos ou para impor a sua visão de mundo, seja no plano teológico, seja no pastoral, eles insistem em falar sempre mais. Esses clérigos repetem as mesmas coisas banais. Eu seria incapaz de afirmar que Deus os habita. Olha que forte essa palavra. Quem consegue sentir o transbordar puro de sua interioridade como uma fonte que corre das profundezas divinas? Mas eles falam e os meios de comunicação gostam de ouvi-los, para fazer retumbar suas inépcias, especialmente se eles se declaram favoráveis a novas ideologias pós-humanistas, no domínio da sexualidade, da família e do casamento. Gente, olha a denúncia que o Cardeal Sará está fazendo. Olha a denúncia. Os meios de comunicação gostam dos maus padres, porque vão de acordo com as suas ideologias. Assim, esses clérigos pensam que é um mero ideal evangélico o que Deus pensa sobre a vida conjugal. O casamento não é uma exigência de Deus. Ou melhor, o casamento não é mais uma exigência de Deus, cujo modelo é a aliança nupcial entre Cristo e a Igreja. Certos teólogos impõem seus pontos de vista com audácia e arrogância a ponto de sustentarem opiniões dificilmente conciliáveis com a revelação, a tradição, o magistério plurissecular da Igreja e o ensinamento de Cristo. Assim, lançando mão de uma barulheira midiática, contestam abertamente o pensamento de Deus. Olha que denúncia grave do Cardeal Sará. Primeiro ele elogia os bons padres, mas ele denuncia aqueles que estão pregando o seu próprio pensamento e não estão pregando o que Cristo pensa, o que a Igreja pensa. Será que estamos vendo a realização das palavras proféticas de Paulo VI, citadas por Jean Guiton em seu livro Atualmente há uma grande perturbação no mundo e na Igreja, e o que está em questão é a fé.
O que me impressiona quando considero o mundo católico é que, no interior do catolicismo, parece por vezes predominar um tipo de pensamento não católico. Preste atenção, olha o que o cardeal Sará está falando. O que me impressiona quando considero o mundo católico é que no interior do catolicismo parece por vezes predominar um tipo de pensamento que não é católico. Então, como assim? No mundo católico, um tipo de pensamento que não é católico. E pode acontecer que esse pensamento não católico se torne amanhã ainda mais forte no catolicismo. Um pensamento não católico se torne ainda mais forte no catolicismo. A gente já está vendo isso, minha gente. Mas ele nunca representará o pensamento da igreja. É preciso que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Então aqui o cardeal Sará está gritando para você. Seja católico. Pense como católico. Ah, mas uma multidão de católicos está pensando de outra forma. Não, não siga a maioria. Mesmo que você seja o pequeno rebanho, fique com a igreja, o ensinamento da Bíblia, o ensinamento do magistério da igreja. Siga, não adianta querer mudar as coisas. Essa é uma denúncia importante. É urgente ouvir a voz de São Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Então é urgente a gente entender essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. É que de fato não somos como tantos outros, falsificadores da palavra de Deus. Você não pode falsificar essa palavra. Eu não posso falsificar essa palavra. O que é falsificar essa palavra? A palavra está dizendo uma coisa e eu faço ela dizer outra. Eu quero que esta palavra diga o que me agrada, o que eu quero viver, e não o que ela está dizendo. Portanto, é falsificar. Porque nessa palavra existe a verdade. Segura aí, segura essa daí, ó. Vou marcar aqui, marca aí também. Vá lá em João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho segundo João, 17, 17. Olha o que está escrito aí. A tua palavra é a verdade. Então o que está nessa palavra? Nessa palavra tem a verdade. Está aqui, ó, João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Aqui só tem verdade. Mas quando eu quero dar um jeitinho na palavra, então eu quero mudar. E, portanto, voltemos ao texto que diz, 2 Coríntios 2,17, e que de fato não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus. Nós não podemos falsificar a palavra. O que Deus disse está dito, eu gostando ou não gostando, você gostando ou não gostando. A palavra de Deus eu não posso mexer, eu não posso falsificar. Agora abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, você já está em 2 Coríntios? O cardeal cita 2 Coríntios 4, de 1 a 2. 2 Coríntios 4, de 1 a 2. Por isso não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Olha que bonito, os apóstolos não falsificavam a palavra de Deus. Então isso é importante. Eu não posso falsificar. Qual é a denúncia do cardeal Sará? Tem muita gente dentro da igreja falsificando a palavra. Você vai querer seguir essa gente? Cuidado.
Santo Inácio de Antioquia conclamava os sacerdotes a exortar os cristãos a viver de acordo com a mente de Deus. Pois Jesus Cristo, nossa vida, de quem não nos podemos separar, é o pensamento do Pai. Assim como os bispos, estabelecidos por toda a terra, representam o Espírito de Jesus Cristo. Eis uma séria responsabilidade de cada bispo. E agora é um cardeal falando para bispo, não sou eu falando para bispo, é o cardeal falando para bispo. Ser e representar o pensamento de Cristo. Todo sacerdote ele deve ser e representar o pensamento de Cristo. Os bispos que desencaminham o rebanho, meu Deus do céu, um bispo que desencaminha o rebanho, um sacerdote que desencaminha o rebanho, que Jesus lhes confiou, serão implacáveis e severamente julgados por Deus. Em sua epístola aos Efésios, capítulo 1, de 15 a 16, Santo Inácio de Antioquia mostra-se severo ao tratar do silêncio e da fidelidade à doutrina. É melhor permanecer em silêncio e ser do que falar e não ser. Olha que forte isso. É melhor permanecer em silêncio e ser do que falar e não ser. Tem muita gente que fala, mas não vive. Então, Santo Inácio de Antioquia, que é do primeiro século praticamente, ele está chamando a atenção. É melhor você ficar em silêncio e ser do que ficar falando um monte de coisa, mas você não vive o que você fala. Quem verdadeiramente, ou melhor, é bom ensinar quando se faz o que se diz. Há um só mestre que disse e foi feito, e as obras que no silêncio realizou são dignas do Pai. Quem verdadeiramente possui a palavra de Jesus Cristo pode ouvir o próprio silêncio, a fim de ser perfeito para agir por meio do que diz e ser conhecido por se manter em silêncio. Nada escapa ao Senhor, até mesmo os nossos segredos estão diante dele. Tudo façamos, portanto, pensando que Ele habita em nós, seus templos, Ele, o nosso Deus. Ele realmente está e se manifestará a nós se tivermos por Ele uma justa caridade. Não vos enganeis, meus irmãos. Os que corrompem a família não herdarão o reino de Deus. Se foram entregues à morte os que agem segundo a carne, quanto mais os que corrompem por sua perversa doutrina a fé divina pela qual Jesus Cristo foi crucificado. Quem assim se contaminou, irá para o fogo que não se apaga, irá também quem o ouve. Veja, uma palavra pesadíssima aqui de Santo Inácio de Antioquia que o cardeal Sará está trazendo. A palavra sem silêncio que a precede corre o risco de ser pura tagarelice, inútil. Abra sua Bíblia em Isaías 30, 15. Isaías 30, 15. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força, porém sem nada querer ouvir. O profeta critica o povo de Israel e seu ativismo idólatra. Sua borbulhante paixão política, feita de alianças de interesses ou de estratégias militares, às vezes com o Egito, às vezes com a Assíria. O povo de Israel não confia mais em Deus. Então, Isaías exorta a conversão, a calma, a serenidade. Assim, o silêncio está ligado à fé em Deus. Olha que bonito isso, gente. O silêncio está ligado à fé em Deus. Longe da agitação e das falsas aparências, devemos nos lançar silenciosamente nos braços de Deus. A esperança e a força do ser humano residem na sua aposta silenciosa em Deus. Porém, na época do profeta Isaías, o povo não escutou. Antes disso, para fugir do Egito, puseram sua confiança nos carros,
nos cavalos, no poderio militar egípcio, toda uma loucura barulhenta que os levou ao caos. No entanto, o povo eleito deveria ter entregado sua vida unicamente nas mãos de Deus e permanecendo em silêncio. Nosso futuro está nas mãos de Deus e não na agitação ruidosa das negociatas humanas, mesmo que pareçam úteis. Hoje ainda nossas estratégias pastorais sem exigências, sem apelo à conversão, sem o retorno radical a Deus, são caminhos que levam ao nada. Então não adianta estratégia pastoral sem conversão, isso não leva a nada. São meros jogos políticos que não podem nos levar a Deus crucificado, nosso verdadeiro libertador. O homem moderno é capaz de todo barulho, de todas as guerras e de tantas falsas declarações solenes. Ele produziu um caos infernal porque excluiu Deus de sua vida, de seus combates, de sua gigantesca ambição de transformar o mundo em proveito desse seu egoísmo. O ser humano quer transformar o mundo, mas para si mesmo, para que o mundo faça o que o seu egoísmo pede. Os que permanecem em silêncio, desconhecidos, são os verdadeiros homens. Estou certo de que os grandes raramente se servem de palavras fáceis. Eles traçam um caminho pela eloquência de seus silêncios e do rigor da sua vida inseparavelmente ligada ao pensamento de Jesus Cristo. É maravilhoso ser reconhecido pelo próprio silêncio. No alvorecer deste novo milênio, os silenciosos são as pessoas mais úteis à sociedade. Por quê? Sendo seres de silêncio e interioridade, entenda que aqui silêncio tem a ver com interioridade. Vivem a verdadeira dimensão humana. A alma humana não se expressa apenas por palavras. A alma humana não se expressa apenas por palavras. Em nossas sociedades consumistas, o ser humano não cansa de desfilar como um pavão. Mas como tem cuidado ou melhor, olha que bonito, em nossas sociedades consumistas o ser humano não se cansa de desfilar como um pavão, mas não tem cuidado algum com a sua alma. Gente, o cardeal Saraiva está falando certo ou não está? O mundo de hoje consumista só pensa na sua aparência, igual aquele pavão. Então o ser humano se incha, olha o meu carro, olha a minha roupa da moda, olha a minha maquiagem, olha a minha beleza, olha o meu dinheiro, olha a minha viagem. E o ser humano vive como um pavão que quer se amostrar pelo que ele tem, pelo seu exterior. Só que o mundo atual, essa nossa sociedade, esqueceu de cuidar de dentro, esqueceu de cuidar da alma. E é o que você está fazendo agora. Eu louvo a Deus porque você está aqui, porque nesses 40 dias você está preocupado em cuidar da alma. Exibe-se então roupas brilhantes que se desgastam e serão entregues às traças. Cristo viveu 30 anos em silêncio. Depois, ao longo da sua vida pública, retirou-se ao deserto para ouvir e falar com o Pai. Você já parou para pensar nisso? Jesus fica 30 anos. Você conhece alguma pregação de Jesus até os 30 anos? Ele ficou em silêncio 30 anos. 30 anos. E depois que começou a pregação dele, antes de pregar, ele ainda quis ficar no deserto 40 dias, em silêncio. O mundo tem necessidade vital de pessoas que saiam para o deserto, pois Deus fala no silêncio. Agora vamos entrar no silêncio dos sentidos, que é o tema dessa pregação. Como caracterizar o que poderíamos nomear o silêncio do olhar? Então os seus olhos também precisam fazer silêncio. Há muitos anos o ser humano é constantemente agredido por imagens, luzes e cores que o cegam.
Sua morada interior é violada pelas imagens malsãs, provocantes da pornografia. Eu me lembro quando eu era garotinho, eu tenho 38 anos. Garotinho, quando eu ligava a televisão, meu Deus, quantos absurdos a gente já não via na televisão, em plena televisão aberta, que na época eu achava que não era nada. Eu era uma criança, eu era um adolescente. Mas hoje eu consigo enxergar o absurdo do que uma criança estava assistindo. Era coisa absurda. Eu estou falando em televisão aberta. Eu só não vou falar o nome do programa, não vou falar os canais. Mas, em plena televisão aberta, domingo à tarde, domingo de noite, meu Deus, quanta coisa eu como criança fui exposta. Quanta coisa ruim, pornográfica, eu fui exposto quando criança, quanto adolescente, em canais abertos. E diziam que era programa para a família brasileira. Então, sua morada interior, a minha morada interior foi violada através dos olhos. Cuidado para não deixar suas crianças. Cuidado para não deixar suas crianças serem violadas pelo que elas assistem. Porque no mundo que a gente vive, o que interessa é só isso aqui, ó. No mundo que a gente vive, as pessoas não estão preocupadas com a sua criança, com a pureza da sua criança. Elas só estão preocupadas com isso aqui, ó. Se dá dinheiro, vamos fazer. E o que dá dinheiro, o que apela para a carne. O que dá dinheiro, o que apela para a sensualidade. Só que isso vai destruindo a pureza da sua criança. Gente, criança não tem malícia. A não ser que ela seja exposta a isto. A não ser que os adultos a provoquem nisto. É preciso preservar a inocência das crianças, a pureza das crianças. E através dos olhos nós podemos perder a pureza. Quem falou isso foi Jesus. Jesus não falou isso? Vamos lá, só para você achar que a gente não está falando brincadeira aqui. Mateus capítulo 5, abra aí sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Versículo 27 em diante. Mateus capítulo 5, 27 em diante. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Jesus está falando que você pode perder a pureza através do olhar. E ele vai mais direto agora. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que teu corpo todo seja lançado na jena. Jesus está falando da pureza dos olhos. Portanto, é importante. Se eu quero entrar na dinâmica do silêncio, eu preciso fazer o silêncio dos olhos. Então, há muitos anos o ser humano é constantemente agredido por imagens, luzes e cores que o cegam. Sua morada interior é violada pelas imagens malsãs e provocantes da pornografia, da violência bestial e de todas as obscenidades mundanas que atacam a pureza do coração e nele se infiltram através da porta do olhar. O olhar que deveria ver e contemplar as coisas essenciais. O olhar que deveria ver e contemplar as coisas essenciais é desviado para as artificiais. Nossos olhos confundem dia e noite, pois as nossas vidas estão inteiramente imersas numa permanente luz. Já parou para pensar nisso? Toda hora a gente está com alguma luz na nossa cara. A luz da TV, a luz do celular. O ser humano de hoje já não consegue decifrar se está de dia, se está de noite, porque ele sempre está diante de uma luz artificial.
Nas cidades que brilham de luzes e faróis, o nosso olhar já não distingue mais as penumbras repousantes e as consciências não conhecem mais o que é pecado. Meu Deus. Aqui nós estamos chegando na maior crise da humanidade. Preste atenção no que eu estou te falando agora. A maior crise da humanidade é que ela já não sabe mais o que é pecado. Quando uma humanidade já não sabe mais o que é pecado, a crise está grande, meu irmão. A crise está grande. A humanidade perdeu amplamente a consciência da gravidade do pecado e da desordem que a presença do pecado introduz em sua vida pessoal, eclesial e social. Há mais de 50 anos, em 1964, o beato Paulo VI constatava esse drama. Não encontrareis hoje na linguagem das pessoas de boa vontade, nos livros, nas coisas que falam dos homens, a palavra difícil, que ao contrário é muito frequente no nosso mundo religioso, que é vizinho a Deus, a palavra pecado. Papa Paulo VI dizia que cada vez mais a humanidade vai tirar a palavra pecado. Os homens em seus juízos modernos, porque agora a gente é uma geração moderna, evoluímos. Agora a gente tem tecnologia que no passado não tinha, agora nós temos a ciência, agora nós evoluímos. Então, em seus juízos modernos, não mais se considerarão pecadores. Meu Deus do céu. Só que se você não se considera pecador, temos um grande problema. Preste atenção, abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. Qual é o problema de você achar que não tem pecado? Uma humanidade que diz que não tem pecado. 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus está aí, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então, primeira coisa, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Você está se enganando a si mesmo. A verdade não está em você. Se você reconhece o seu pecado, Deus te perdoa. Você fala, Deus, eu pequei, e Deus vai te perdoar. Agora o versículo 10 é importante. Se pensamos não ter pecado, a humanidade de hoje, não tem pecado, cada um faz o que quer, não tem pecado. Você já parou para pensar que nada mais é pecado? Para o mundo. Então, se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso. Quem é mentiroso? Deus. E a sua palavra não está em nós. Olha a seriedade disso. Se você diz que não tem pecado, não existe mais pecado, então Deus é mentiroso. E por que Deus é mentiroso? Ora, a palavra diz que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E se não existe pecado, então ele mentiu ao dizer que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados? Você entende? Uma humanidade que diz que não existe mais pecado, ela está falando que Deus é mentiroso. No fundo, não reconhecer mais o pecado é querer tirar Deus da história. E está crescendo isso, viu? Escuta o que eu estou te falando. Está crescendo isso na internet. A internet é um lugar maravilhoso. É um lugar onde todo mundo tem liberdade para falar, e eu acho isso também maravilhoso, a liberdade de expressão. Só que você vai ver gente falando aí o que pensa, e você vai ver que isso está crescendo. Pessoas que afirmam, não existe pecado. O pecado foi algo criado pela religião para te causar medo, e para que você não viva os prazeres, para que a igreja ela tenha você domado, pelo amor de Deus. Esse é o pensamento do mundo, que vai chegando cada dia com mais força.
Então preste atenção, o Papa Paulo VI em 1964 já dizia, estão tirando a palavra pecado. Então os homens em seus juízos modernos não mais se considerarão pecadores. E o que vai colocar no lugar? Já que não é pecador, é o quê? Olha o que vai acontecer. Serão catalogados como doentes. Não é pecado, é que está doente. Fraco. Pobre. Ignorante. Uma desordem. Ou seja, vão dar outros nomes, menos o pecado. Então a pessoa cometeu um pecado. Por exemplo, eu acabei de citar aqui o adultério. O adultério, não. É porque é isto, é aquilo. Ou seja, darão outros nomes, mas querem tirar a palavra pecado. E isso, devido ao afastamento do entendimento humano da sabedoria divina, assim perdeu-se o conceito de pecado. Então por que eu já não sei mais o que é pecado? Porque eu me afastei de Deus. Porque Deus é aquele que me diz o que é certo e o que é errado. Qual foi o pecado de Adão e Eva, minha gente? O que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Significa o seguinte, Deus determina o que é o bem e o que é o mal. Quando o ser humano quer pegar aquele fruto, é o ser humano dizendo para Deus, a partir de agora, não é mais Deus que define o que é o bom e o que é o mal, eu quero definir o que é o bom e o que é o mal. Só que aí você virou Deus. E você tirou Deus da jogada. Não é mais Deus que define o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. A partir de agora, eu defino o que é o bem e o que é o mal. Uma das palavras mais penetrantes e sérias do Sumo Pontífice Pio XII, de venerável memória, é esta. O mundo moderno perdeu o sentido do pecado. Eis ao que conduziu a ruptura das relações com Deus causada exatamente pelo pecado. Em sua exortação apostólica pós-sinodal, Papa João Paulo II escreveu: o meu predecessor Pio XII, com palavras que se tornaram quase proverbiais, pôde declarar um dia que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Decore isto, meu irmão. O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Eu peço que você não caia nisto. Por mais terrível que o seu pecado seja, reconheça ele. Se você reconhecer, por pior que seja o teu pecado, Deus vai te perdoar. É o que eu li no texto aqui. Não há um pecado que você peça perdão a Deus, arrependido, que Deus não te perdoe. Não há um pecado que Deus não te perdoe, se você estiver arrependido. Se você quiser esse perdão. Agora, a pior coisa é quando a pessoa peca. O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Não existe pecado. Porque quem determina o que é pecado ou não sou eu. O que é bom e o que é mal sou eu. A vida moderna não permite deixar o nosso olhar em paz. Voltemos ao silêncio dos olhos. As pálpebras permanecem constantemente abertas. Os olhos são forçados a olhar uma forma de espetáculo permanente. A ditadura da imagem que mergulha o nosso olhar em um turbilhão sem fim odeia o silêncio. Então os nossos olhos estão embriagados, eles sempre precisam estar vendo alguma tela. Eles sempre precisam estar vendo, nós perdemos aquele contemplar uma árvore, contemplar um pássaro, contemplar coisas que não sejam telas. Olhar estas coisas parece que nos cansam, parece que é chato. Ficar ali contemplando uma natureza se tornou chato. Ler um livro se tornou chato.
o que é legal assistir uma série, o que é legal assistir um filme, o que é legal ir ao cinema, o que é legal jogar videogame o dia inteiro, o que é legal, o que dopa os meus olhos. A ditadura da imagem que mergulha o nosso olhar em um turbilhão sem fim odeia o silêncio. O ser humano sente-se na obrigação de buscar realidades sempre novas que aumentem seu apetite de posse, mas seus olhos estão avermelhos, cansados e doentes. As pessoas já chegam para trabalhar cansadas. Por quê? Porque ficaram até tarde no celular. Porque ficaram até tarde assistindo filme. Porque ficaram até tarde assistindo série. Já chegam para o outro dia com os olhos avermelhados, cansados e doentes. Os espetáculos artificiais e os displays iluminados que nunca se apagam se propõem a enfeitiçar a mente e a alma. Nas prisões brilhantes do mundo moderno, o ser humano afasta-se de si mesmo e de Deus. Está fortemente preso ao efêmero, cada vez mais longe do essencial. Está cada vez mais preso ao efêmero. Está cada vez mais preso ao artificial e cada vez mais longe do essencial. Meu Deus do céu! Estamos cada vez mais longe da vida real. Estamos cada vez penetrando uma vida virtual. Não é à toa que países como a Austrália, pode aí procurar no Google, você vai achar isso que eu estou falando. Eu não sei se já foi para frente isso, mas estão pensando em tirar celular de adolescentes até os 16 anos. Proibir. Porque os adolescentes estão doentes. Um país de primeiro mundo, a Austrália, está pensando em tirar celular das crianças até os 16 anos, para que essas crianças cresçam saudáveis. Então o mundo está indo, vai chegar uma hora que o próprio mundo está enxergando que isso está adoecendo as pessoas. E você enxerga isso dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem gente que não tira os olhos do celular. E cuidado com você também que fala assim, não, eu fico o dia inteiro no celular, mas é só vendo coisa de Deus. Cuidado, que bom que é de Deus. Mas não está certo você ficar o dia inteiro com os olhos no celular, mesmo que seja de Deus. Você não tem outras coisas para fazer que ver celular? Você não tem outras coisas para fazer que não seja ver celular? Será que a vida é feita só de celular? Veja, por mais bonito que seja o que você esteja assistindo. Por exemplo, você ficou aí, você está assistindo o Rosário, você está assistindo a pregação, mas conta aí, vão ser 4 horas aí de live você assistindo, beleza? E agora, você vai ficar mais o dia inteiro assistindo alguma coisa? Tem que fazer outras coisas na vida, tem que abraçar alguém, tem que sorrir para alguém, tem que conversar com alguém, tem que arrumar uma casa, tem que fazer uma comida, tem que lavar uma roupa, tem que fazer alguma coisa que não seja isso, que não seja telas. Então veja, eu não estou aqui só falando contra as coisas ruins que a gente assiste, mas do tempo que a gente passa e o que eu quero que você entenda? Passando muito tempo nisto, você deixa as coisas essenciais da vida. Então uma pessoa que passa o dia inteiro numa televisão, o dia inteiro no celular, ela deixou de abraçar alguém, ela deixou de sorrir para alguém, ela deixou de conversar com alguém, ela deixou de arrumar sua casa, ela deixou de viver a vida. A vida não é só celular. O silêncio do olhar consiste em saber fechar os olhos para contemplar Deus que está em nós. Então fechar os olhos para a TV e contemplar um Deus que está em mim.
Por isso que a gente tem aquele costume, né? Quando oramos, de fecharmos os olhos. É meio que olhar para dentro de você, fechar os olhos para este mundo e olhar para dentro de você, do Deus que lhe habita, nas regiões profundas e íntimas do nosso abismo pessoal. O silêncio as imagens são drogas. E quando o cardeal Sará fala drogas, hoje, ele escreveu isso aqui há muito tempo atrás. Hoje os médicos, cientistas estão chegando a essa conclusão, que o celular virou uma droga que ativa dopamina no cérebro. Pode fazer suas pesquisas aí, você vai ver que celular hoje está sendo comparado à droga, porque assim como a droga ativa dopamina no cérebro e a pessoa fica viciada naquele prazer, as imagens, o celular também tem disparado, redes sociais, aquela coisa toda, tem disparado dopamina no cérebro comparável à droga. E muita gente está ficando doente. As imagens são drogas das quais não podemos nos livrar, porque estão o tempo todo em toda parte. Os olhos estão doentes. Nós vamos ter que reconhecer. Os olhos estão doentes. Embriagados. E já não podem se fechar. Entendeu a importância do silêncio não só da boca? Então eu vi muita gente ontem comentando nas redes sociais, né? Eu preciso fechar mais a boca, diante das pregações, eu preciso fechar a boca. Agora você está entendendo que não é só a boca, os olhos também. É também preciso fechar os ouvidos, porque existem imagens sonoras que agridem e violam nossa audição, nossa inteligência, nossa imaginação. Aquilo que você escuta agride você também. Uma música com uma letra desrespeitosa, uma letra vulgar, ela penetra na sua imaginação. Eu me lembro, eu nunca esqueci disso. Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade, alguma coisa assim, 11 anos, por ali. E eu não sei, eu já estava numa busca de Deus, era criança ainda, eu já sabia o que era certo, o que era errado, eu queria fazer as coisas de Deus. E eu estava no Nordeste, e o Nordeste no auge do forró, mas aquele forró que você sabe. E eu me lembro que eu estava no ônibus, e tinha uma TV no ônibus, e eu estava indo de uma cidade para outra. Eu me lembro que eu estava sozinho. E de repente, eu vi que aquela banda de forró, as mulheres estavam mal vestidas, a música não era boa. E eu lembro que pequenininho, eu não quis olhar para aquilo. Eu falei, eu não vou olhar. Só que eu consegui não olhar. De fato, eu não olhei. Só que a letra da música eu ouvia. E no que ela falava, a letra da música, eu começava a imaginar a letra daquela música. E a música falava, tira isso, tira aquilo, e põe aqui, e faz aquilo, e faz não sei o quê, e papá. E aí não tinha jeito. O meu ouvido, ele logo leva para a minha imaginação. Eu escuto e logo começo a imaginar. Você está entendendo? Como uma música, e eu estou falando de uma criança, eu era uma criança, aquela música violou mais uma vez a pureza de uma criança. As pessoas de hoje dizem, não tem nada a ver a música, não tem nada... Claro que tem, minha gente, para com isso. Qual é a letra, qual é a música que você pode escutar? A que tem a letra decente, ué. Teve uma pessoa que um dia me falou, não, é porque eu escuto essa música por causa do ritmo. Eu gosto do ritmo. Mas você não escuta a música só com o ritmo. Você tem que se preocupar com a letra. A letra é muito importante. Então a letra
seja ela em outra língua que você também desconheça, mas é importante até na outra língua você saber o que é que aquela letra está dizendo. A tirania da imagem obriga o ser humano a renunciar ao silêncio dos olhos. A tirania da imagem obriga o ser humano a renunciar ao silêncio dos olhos. A humanidade voltou à triste condição de que fala Isaías e foi citada por Jesus. A triste condição que foi citada por Jesus. Abra aí sua Bíblia. Mateus 13. Mateus 13. Versículo 13 e versículo 15. Eis porque ele fala em parábolas para que vendo não vejam, olá, vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que se convertam e ouçarem. Ou seja, para as coisas de Deus, o mundo fechou os olhos. Para as coisas de Deus, o mundo fechou os ouvidos. Mas não para as coisas do mundo. Para as coisas do mundo, meus olhos estão abertos. Para as coisas do mundo, meus ouvidos estão abertos. Agora um silêncio importante. Eu falei do silêncio dos olhos, já falamos do silêncio da boca, já falamos do silêncio dos ouvidos. Agora um silêncio importante para a gente já ir terminando. O silêncio do coração. O silêncio do coração é o mais misterioso. Porque se é verdade que podemos decidir não falar, nos calamos. E se podemos também fechar os olhos para não ver, contudo, temos menos controle sobre o nosso coração. Então você tem mais controle sobre sua boca. Não vou falar, não vou falar. Não vou olhar, não vou olhar. Agora o coração é mais difícil. O silêncio do coração é mais difícil. Aliás, quem tem o livro dessa nova edição, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, nós com muito carinho, eu fiz questão de colocar isso aqui dentro para você, os 12 graus do silêncio. Então tem um livrinho aqui chamado, vê aqui ó, cadê aqui? Os 12 graus do silêncio. Para mostrar para você que o silêncio não é só da boca. Existem graus do silêncio. Então é um belo resuminho. É bem pequenininho. É só um folhetinho. Mas vale a pena você procurar. Não sei se, caso você não conseguiu comprar, se na internet você acha isso com facilidade. Os 12 graus do silêncio. O silêncio do coração é o mais misterioso. Porque se é verdade que podemos decidir não falar, nos calamos, se podemos fechar os olhos para não ver, contudo temos menos controle sobre o nosso coração. Dentro dele há uma fornalha onde as paixões, a cólera, os rancores, as violências são dificilmente controladas. Dificilmente o amor humano se configura no amor de Deus. Rios incontroláveis desaguam em seu coração e por isso o ser humano enfrenta todo tipo de dificuldade para reencontrar o silêncio interior. Ele reluta em se aproximar da sarça ardente do amor de Deus que se consome sem parar dentro dele nas profundezas de seu coração, sem forçar sua liberdade e seu consentimento. Então, ou seja, o que o Cardeal Sará está falando? O silêncio do coração é muito difícil. Por quê? Brotam paixões, brotam mágoas, brotam rancores, brotam tristeza, tantas coisas. Então, como eu vou me fazer um silêncio do coração, sendo que essas paixões estão em vulcão dentro de mim? Só quando o ser humano conseguir enxertar o seu coração no coração de Deus, aceitando o poder divino, ele caminhará para o silêncio. Como São João conseguiu reclinar o seu coração sobre o de Jesus?
Lembra na última ceia? João reclina a sua cabeça no coração de Jesus. Ele simplesmente se inclinou em direção a Jesus, acomodando-se junto dele, assim como faz um cão fiel que se põe aos pés do seu dono. Essa proximidade física é muito mais do que corporal, é um enxerto espiritual e de comunhão íntima que permitiu a São João experimentar os mesmos sentimentos que os de Jesus. O discípulo que Cristo amava é o apóstolo que melhor descreve as insondáveis profundezas do coração do Filho de Deus. O caminho para o silêncio do coração se faz também em silêncio. Gente, o grande mistério é este. O silêncio se alcança em silêncio e cresce em silêncio. Então, como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que você aprende a falar uma nova língua? Falando uma nova língua. Como é que você aprende a fazer silêncio? Fazendo silêncio. Não tem outro caminho. O silêncio se alcança em silêncio e cresce no silêncio. O silêncio do coração consiste em calar pouco a pouco os nossos miseráveis sentimentos humanos. Tá vendo? O que é o silêncio do coração? Calar pouco a pouco os nossos miseráveis sentimentos humanos para que nos tornemos capazes de ter os mesmos sentimentos de Jesus. Olha que coisa linda. Então o silêncio do coração é calar aquilo que tem de ruim dentro de nós e a gente vai ficando cada vez mais tendo sentimentos de Cristo. Como São Paulo vai dizer, tendes os mesmos sentimentos de Cristo. E quais são as coisas que nós temos que calar no nosso coração? Vamos ver se eu acho aqui. Abra aí a sua Bíblia em Marcos. Já achei aqui. Marcos capítulo 7. O que você deve silenciar no seu coração? Marcos capítulo 7, versículo 20. Ora, o que sai do homem, preste atenção, então o que está dentro de você, é isso que você tem que silenciar. O que sai do homem é o que mancha o homem. Porque é do interior do coração, Jesus falando, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Então o que você vai ter que silenciar dentro de você? O que é o silêncio do coração? Silenciar os maus pensamentos. Devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Jesus está falando. O silêncio do coração, então, consiste em calar pouco a pouco os nossos miseráveis sentimentos humanos para que nos tornemos capazes de ter os mesmos sentimentos de Cristo. O silêncio do coração se dá ao silenciarmos as paixões. É preciso morrer para si mesmo a fim de encontrar em silêncio o Filho de Deus. São Paulo diz, e aqui a gente termina, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, ou melhor, Filipenses capítulo 2, versículos de 4 a 5. Cada qual tem em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Dá um beijo aí na sua Bíblia. Meu irmão e minha irmã, que alegria, mais uma pregação riquíssima. Eu já sabia que essas pregações seriam sensacionais, porque eu já tinha lido esse livro e eu sempre disse para vocês, esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu sabia que seriam fortes essas pregações e eu louvo a Deus porque você está aqui assistindo. Essa pregação, mais de 200 mil pessoas me acompanharam aqui, conseguiram me acompanhar. Louvado seja Deus. Fora as que ainda vão assistir. Então você pode agora
essa pregação fica registrada no canal do YouTube e você pode mandar para quem você quiser. Deus te abençoe e nós vamos continuar. É só a quarta pregação. Segunda-feira nós vamos ter mais, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.